Olá, tudo bem? Começa agora o programa Conexão Legislativa. Hoje nós vamos falar com o Jorge Pinheiro, que é presidente da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Nós vamos falar sobre o impacto da pandemia no comércio brasileiro. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer compartilhar um pouco dessa experiência incrível desse ano que nós estamos vivendo e principalmente conversando sobre o impacto da pandemia na economia brasileira. Uhum. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, né? Já estamos aqui quase entrando no finalzinho do primeiro trimestre de 2021, mas 2020 foi um grande desafio para todo mundo, principalmente para o comércio, né? Que ficou fechado por um bom tempo. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente. Sem dúvida, eu acho que é uma experiência, acho não, foi e ainda é uma experiência única no mundo, mas principalmente no Brasil. Durante todo o ano passado, a CACB teve uma participação muito grande junto ao governo federal, principalmente no Ministério da Economia, junto ao ministro Paulo Guedes, ao secretário Carlos da Costa. Tivemos diversas reuniões, diversos videoconferências com a participação do ministro, de secretários, com a participação dos presidentes dos bancos do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia, enfim, uma discussão muito viva para que nós pudéssemos enfrentar essa pandemia que ainda estamos vivendo. O importante, eu digo, que foi ter uma participação efetiva para que o governo pudesse atender muitas das reivindicações que nós propusemos. Compartilhamos a discussão para que o governo pudesse oferecer à população de baixa renda esse auxílio emergencial. Aparentemente é muito pequeno quando nós falamos de R$ 600 para a população, mas não vamos esquecer de que milhões de brasileiros vivem muito abaixo da linha da pobreza e que se não houvesse esses recursos para que as pessoas pudessem se manter com condições de alimentação, se manter com condições de dignidade, nós não saberíamos o que poderia ter acontecido no Brasil, com saques em supermercado, com quebra-quebras, com muitas confusões, disso nós não temos nenhuma dúvida. Então foi muito importante a participação da CACB, das nossas federações do Brasil, das outras entidades que nós participamos, como a UNEX, que reúne as 9 principais entidades de comércio e serviço do Brasil, e esse relacionamento com o governo federal, principalmente com o ministro Paulo Guedes, foi muito importante para a gente passar por esse período que, aliás, ainda estamos passando. O senhor falou muito bem, né, da questão do auxílio emergencial. Algumas famílias usaram esse valor realmente para sobreviver. E até esse valor, tanto para as famílias já foi uma ajuda, mas para a economia também foi, né? Ajudou a injestar ali um dinheiro que é necessário para rodar a economia. Sem dúvida, a gente entende que esse tipo de recurso, quando o governo injeta na economia, ele volta quase que 100%. Ele é todo adquirido em alimentos. É evidente que algumas pessoas que a gente imaginar que podem ter uma aplicar numa poupança, qualquer que seja o valor, também é muito importante. Mas nós entendemos que esses recursos voltam direto na veia, como diz o ministro Paulo Guedes, para a economia. E isso foi muito importante para manter, principalmente, a cadeia de alimentos, a cadeia de supermercados, também de saúde, de drogarias, para que as pessoas pudessem se manter. Eu não tenho dúvida de que essa foi uma das ações mais importantes que o governo tomou para si e, junto com o Poder Legislativo, junto com o Poder Judiciário, que também teve influência, isso foi aprovado pelo nosso Congresso. Nós temos uma frente parlamentar de apoio ao comércio e serviço, que é a segunda maior frente parlamentar do país,
que é presidida pelo deputado Efraim, líder do DEM na Câmara, e que teve uma atuação muito grande nessa pandemia. Também tivemos uma participação muito grande da Frente Parlamentar da Microempresa, que é presidida pelo senador Jorginho Melo, onde diversos dos projetos e programas que foram aprovados na Câmara e no Senado tiveram ali a atuação destes parlamentares, principalmente com relação aos recursos que foram usados para que pudesse financiar parte da folha de pagamento, transferir pagamentos para futuro. Tudo isso foi um trabalho em conjunto com as entidades do comércio e serviços do Brasil. Ainda assim, né, com várias medidas adotadas, a gente viu que o comércio ele sofreu com o fechamento de várias lojas e também a demissão, né, de muitas pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso também, desse fechamento e também demissões. Infelizmente, essa é uma verdade. Muitas das vezes nós discutimos isso com o ministro, com seus assessores, com os presidentes dos bancos, com o BNDES, enfim, com todos. Nós temos absoluta consciência de que milhões, não estou falando milhares, milhões de pequenas e médias empresas brasileiras literalmente quebraram, não voltam a abrir. Milhares de lojistas não conseguem pagar, não só seus funcionários, que esse é o primeiro que tem um impacto muito grande, porque as pessoas vivem deste salário, mas muitos empresários deixaram de ter recursos próprios para sua manutenção, porque o giro do negócio de pequena e média empresa, ele é muito rápido, ele vive do que você compra, do que você vende, e é esse lucro que mantém a tua empresa funcionando. Nós ficamos muitos dias, muitos meses com o comércio, com shopping, com lojas no centro das cidades, no comércio de ruas, totalmente fechadas. Aliás, ainda hoje. Então, é um problema. O governo teria que ter tido outros recursos que não de empréstimos, para que pudesse as nossas empresas sobreviverem. Nós sabemos que o Brasil não tem as condições de uma Inglaterra, de uma Alemanha, do próprio Estados Unidos, mas o Brasil investiu bastante nas nossas empresas para que elas pudessem sobreviver. É claro que nós estamos falando de empréstimos, com as menores condições possíveis do Brasil, isso é verdade, mas as condições de sobrevivência para empresas que viviam de um movimento que vinha num crescente. Até o final do ano atrasado, antes da pandemia, o Brasil vinha num crescimento ordenado. Estávamos num pique no Natal de 2019. De repente, com essa pandemia, que não é brasileira, que é mundial, isso virou uma pandemia econômica. Eu digo sempre de que se nós temos que ter cuidados e temos que ter com a nossa sobrevivência como pessoa física, como cidadãos, como a nossa família, nós tínhamos e temos que ter também muito cuidados com a nossa pessoa jurídica, porque quem paga a conta no final é a pessoa jurídica. O Brasil vive da arrecadação de seus impostos. O Brasil, o governo, o executivo administra a arrecadação dos impostos que as empresas privadas produzem e pagam. Então, é muito necessário, e nós temos conversado isto permanentemente, não só durante o auge da pandemia, durante julho, agosto, setembro, todo ano, mas permanentemente. Nós continuamos preocupados com que alternativas econômicas que nós vamos conseguir sobreviver. É público, principalmente no caso de bares, restaurantes e similares, as milhares de empresas, as milhares de pessoas, de empresários que há 30, 40 anos viviam com as suas empresas funcionando normalmente, com seus funcionários, e não só micro e pequenas empresas. Há muitas empresas médias e grandes que estão sobrevivendo no limite.
e muitas que já fecharam. O que o senhor acha que precisa ainda ser tomado como medida para que, então, a economia e principalmente ali o comércio consiga se recuperar, né? O senhor já falou dessa questão do auxílio emergencial, que pôde ajudar, sim, a segurar para que o impacto não fosse ainda pior, mesmo ele tendo sido tão grande. Mas como que a gente consegue uma recuperação? Lembrando que 2021 a pandemia ainda está aqui, né? Sem dúvida, nós estamos vivendo um momento especialíssimo no mundo inteiro. Não é um privilégio do Brasil, se fosse, com certeza, qualquer outro país estariam todos se ajudando. Mas é muito importante que a gente diga que esse é um problema que nunca ninguém imaginou. Nós estamos vivendo uma guerra onde não existem soldados se matando com armas, não existe bombardeios de avião, não existe navios bombardeando portos, não existe aviões bombardeando aeroportos. Em compensação, você tem os mesmos problemas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Nova York, em Paris ou em Londres. As empresas de todos os níveis estão vivendo um momento novo no mundo. Nós estamos trabalhando em casa, nós estamos trabalhando por videoconferência, nós estamos entregando alimentos por qualquer que seja a maneira, não funciona como se vivia até ontem. Então, o que o governo precisa fazer, a gente não tem varinha mágica, está se discutindo. Nós temos que renovar o Pronamp. Foram recursos que o governo colocou à disposição das empresas com valores, com juros atuais dentro do que o país está vivendo, mas há muitas dificuldades para os recursos, seja do Pronamp ou seja de qualquer outro, as empresas em dificuldades possam ter acesso, porque o sistema bancário brasileiro ele tem uma estrutura muito grande e muito importante, mas exige que todas as empresas estejam estritamente em dia com todos os seus encargos, com todas as suas certidões negativas. Mesmo o governo federal colocando normas para liberar isto ou aquilo, os bancos não atendem às empresas que têm essas dificuldades. E é claro que essas são as empresas, as primeiras empresas que irão sofrer e que estão sofrendo as consequências, que é o fechamento. Há discussões, há informações, há relatos de empresários que se suicidam, que não têm, que vivem um absurdo de 30, 40 anos depois de trabalharem no seu ponto, na sua loja, no seu determinado local de venda, e, de repente, primeiro o governo obriga a você a fechar. Não pode abrir. A polícia, e nós vimos isso nos mais diversos municípios brasileiros, nos mais diversos. Em São Paulo, no interior, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Belém, em Manaus, no Acre, em todos os estados brasileiros, e a gente tem que ter uma discussão muito clara. Eu entendo que o governo ele tem a preocupação primeira com a vida humana, com a sobrevivência. Nós temos uma estrutura de apoio hospitalar no Brasil muito precária, mesmo o Brasil tendo o SUS, que o SUS é um atendimento universal para que as pessoas tenham o atendimento de saúde. Mas é evidente que numa pandemia, onde você tem muito mais pessoas doentes, e doente a ponto de, em 3, 4 dias, se não tiver atendimento médico, morre. É diferente de um atendimento normal, como o Brasil já vinha vendo. Você viu que em Manaus, de repente, a demanda foi tão grande que nós não tínhamos oxigênio para que as pessoas fossem atendidas. Não tinha oxigênio porque o governo não quis comprar ou porque não tinha recursos. É que a demanda foi tão grande
que a produção desse oxigênio era menor do que o que era necessário. Então, é totalmente diferente de tudo que nós podemos imaginar o que o mundo está vivendo agora. Essa é a realidade. E dentro disso, né, que o senhor falou agora, todos, né, precisaram se adaptar. A gente vê que no início ninguém sabia direito como esse vírus se comportava, como era a infecção mesmo, como uma pessoa podia passar para outra esse vírus, era tudo tão ainda complexo, né? E todo mundo Verdade. precisou se adaptar. Algumas cidades fecharam completamente, outras ainda não. E assim também, como o senhor disse, na economia, né? Nos mercados, aconteceram de maneira também conforme a evolução da doença. Em São Paulo, nós entramos nas fases, né? Tivemos um período de fases, fase vermelha, laranja, amarela, e em alguns momentos ali uma restrição maior, até fechamento das lojas, shoppings. O que o senhor acha dessa medida? Ainda São Paulo, porque São Paulo acaba de uma certa maneira refletindo no Sim. Brasil, né? Algumas medidas adotadas aqui em São Paulo refletem no Brasil. Eu queria que o senhor falasse disso. Olha, é muito complicado você tratar de um assunto que a gente não tem conhecimento. É evidente que o governo dos estados, e principalmente o governo de São Paulo, e nós vimos entrevistas diárias, quase que diárias, do governador, do secretário de saúde, do Butantan com seus diretores, todo mundo quer que a população sobreviva. Essa é a realidade. Sobrevive. De que maneira? Vamos fechar, vamos fazer um lockdown, vamos proibir o comércio de abrir. Mas isso tudo está provado, pelo menos não há nenhum estudo que diga que o comércio aberto, a circulação de pessoas na rua, principalmente nos shopping centers, ela tenha influenciado, ou nos bares, ou nos restaurantes. E quando eu estou falando isso, eu estou separando bem claro que é evidente que nós temos que ter controles, como tem no Brasil, como temos em todos os shoppings do Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, seja em Fortaleza, de controle de pessoas, de controle de distância, de controle de todas as maneiras possíveis para que esse vírus pudesse não propagar. Agora, ao mesmo tempo, o Brasil não tem um transporte público onde você possa também exigir dessa maneira. E as pessoas têm que vir trabalhar, as pessoas têm que sobreviver. Então, se você mora num bairro distante do centro da cidade ou de onde você trabalha, e você tem que pegar um ônibus, tem que pegar um trem, tem que pegar um metrô, que continua superlotado, que é impossível você ter distanciamento, onde é que está a lógica de que nós vamos fechar as lojas, os shopping, as indústrias e não aproximar as pessoas? E, ao mesmo tempo, para que essas pessoas se transportem, elas continuam utilizando-se da mesma maneira como se não houvesse isso. Você vê, o governo não poderia proibir de que os supermercados fechassem, porque aí sim haveria um caos. Se você não tem alimentos e os locais de vender alimentos são os supermercados, você não pode proibir as drogarias de você comprar os remédios que as pessoas tomam diariamente. Você não pode proibir de fechar, por exemplo, os postos de gasolina, de diesel, porque aí você para tudo. Você não pode proibir dos caminhões de circularem com os produtos que chegam nos supermercados, que chegam nos portos para exportação. Aliás, graças à agricultura do Brasil, que não parou em nenhum momento, é que nós estamos conseguindo sobreviver economicamente. Primeiro, pela grande produção agrícola do Brasil, que cada ano vem aumentando. Segundo, pela condição de desenvolvimento tecnológico desta agricultura, com equipamentos, com tratores, com tudo digital. Você imagina se nós ainda
colhêssemos cana como era há 15 ou 20 anos atrás, aí no próprio estado de São Paulo, onde milhares de trabalhadores braçais, com terçados e com equipamentos os mais rústicos possíveis, continuassem cortando, por exemplo, cana. Mas o exemplo da cana vale para qualquer outra. Então, esse modelo brasileiro de desenvolvimento agrícola, com toda a tecnologia, é que tem colocado o país numa situação privilegiada. Então, eu concordo de que há uma discussão muito grande e uma discussão muito importante foi também com relação ao aumento de impostos. O governo sabe que ele vive do que as empresas vendem, do que as empresas produzem. E parte desses recursos voltam para a administração do Estado. Um dos estados que mais aumentou impostos no Brasil foi o estado de São Paulo. Então, é necessário, e eu tenho absoluta certeza, porque participo da presença e da discussão do presidente Kutait, junto com as outras entidades que fazem parte das entidades que estão discutindo abertamente com o governo, essa discussão de aumento de impostos. Então, isso sim é muito importante, que a gente não perca o momento de discuti-la. Essa questão do aumento dos impostos seria até a próxima dúvida, né, que eu tenho, porque a gente vê, por exemplo, agora que a gente tem também alta dos combustíveis, alta do preço de alimentos, e tudo a gente sabe que os impostos trazem reflexo nisso, além de vários outros fatores. Mas também os impostos acabam exonerando um pouco mais esse valor, elevando o valor. Ao mesmo tempo, a população tem um salário que não foi reajustado, né? Não teve aumento, muitos até tiveram os seus salários reduzidos. Aí, como que a economia, dentro de tudo isso, acaba se comportando? Se o salário das pessoas acaba diminuindo um pouco ou está congelado e os preços aumentaram, como que essa conta trabalha, né? Para que a população continue a tocar a vida e, ao mesmo tempo, as contas do governo também fechem. Vamos separar duas coisas. Primeiro, a conta salário da iniciativa privada. Eu nem vou falar do salário mínimo, porque é o mínimo e que o governo determina que não pode ser menos que isso. O problema é que o Brasil ele tem uma despesa muito grande, exageradamente grande, com o custo do poder que mantém o país. Quando nós estamos falando de custo de funcionário público, é essa máquina que mantém o país. Ela é muito grande, ela é muito cara, é o país que tem que decidir. É desse salário que nós pagamos com o que nós produzimos que o governo sustenta a sua máquina. A sua máquina é o poder executivo, com toda a estrutura do governo federal, do governo dos estados, dos governos municipais, mas é também a estrutura do poder legislativo, de novo, federal, estadual e municipal, e do poder judiciário, aí com todas as suas vertentes. O poder judiciário, com o Ministério Público, com a estrutura jurídica que mantém o nosso país. Nós sustentamos uma máquina pública muito cara. Quando você fala, os salários não aumentam, beleza, eu concordo 1000% com você. A empresa prefere demitir o funcionário ou mantê-lo trabalhando com o salário que ele ganhava em janeiro do ano passado. E não estou falando de salário mínimo. A empresa não tem vendas, a empresa não cresceu o seu movimento, os lucros não tiveram a mesma possibilidade de conseguir-se. A maneira de não manter, de não demitir os funcionários, é tudo isso que nós estamos conversando. Recursos do governo, transferência de impostos, diminuição de encargos, tudo isso foi discutido. Mas, em nenhum momento, o governo conseguiu discutir o salário
dos funcionários públicos, exceto quando o ministro Paulo Guedes tomou para si essa posição que foi apoiada por todos nós, e principalmente pelo Poder Legislativo, para que nesse próximo ano o Poder Executivo não aumentasse os salários dos seus funcionários. Porque para o funcionário do governo é muito cômodo quando o governo diz: nós estamos em fase vermelha, ninguém vai trabalhar, as lojas não abrem, os restaurantes não abrem, a estrutura comercial do Brasil está fechada. Ótimo, é cômodo. Eu posso estar na minha casa, com a minha geladeira cheia, com o meu supermercado feito a qualquer hora, e o dinheiro cai na minha conta, não sei de onde, a cada dia que eu recebo, exatamente no dia que eu recebia desde sempre. O Estado tem um dia que paga os seus funcionários. É dia 20, dia 25, não importa. Mas ele recebe. A empresa privada tem que produzir, tem que comprar, tem que vender, tem que ter lucro para que no final do mês nós possamos pagar nossos funcionários. Essa é a realidade que precisa ser discutida e que começa a ser discutida com essa reforma que o Brasil precisa fazer. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Uhum. Tem uma outra questão que é a da vacina, né? Que traz aí uma expectativa muito grande para a retomada realmente não só da economia, mas da nossa vida pós-pandemia. Não é uma vida normal, mas uma vida pós-pandemia, né? De poder ir ao trabalho, ir à escola, enfim, ter ali todos os cuidados, mas já com uma vida mais ativa. O comércio também espera, e a confederação, ela tem conversado também, ela tem dialogado com o governo para essa vacinação rápida até? Sem dúvida, desde o primeiro momento que essa pandemia se instalou no mundo, nós nunca vimos no mundo inteiro os nossos cientistas, as empresas farmacêuticas, enfim, toda a estrutura que cuida da saúde humana tão preocupada em achar uma saída. O primeiro momento, e nós estamos discutindo vacina, e isso tudo está sendo produzido no mundo, porque não é para vacinar contra a malária que dá na beira do Amazonas ou na África. Nós estamos falando de uma vacina mundial para 7 bilhões de pessoas. E todos querem a minha vacina agora. O Brasil tem uma infraestrutura grandiosa, nós sabemos disso. São Paulo, com o Instituto Butantan, aqui no Rio de Janeiro, com o Instituto Adolfo Lutz. Enfim, nós temos uma estrutura de saúde no Brasil, nós produzimos as mais diversas vacinas. Mas ninguém estava preparado para fazer isso. Tanto que está aí. Você não tem... Israel já vacinou tantos por cento da sua população. É evidente. Quanto que tem, quanto que é a população de Israel? Quanto que vacinou a Inglaterra, onde estão os maiores laboratórios? Quanto que já vacinou a Alemanha? A briga entre a Europa com os fabricantes de vacina, os Estados Unidos com os seus próprios fabricantes, toda essa estrutura está sendo discutida. Eu não tenho dúvida de que até o final do ano o Brasil vai ter 200 milhões de vacinas para que nós tenhamos vacina para toda a sua população que tem necessidade. Eu não tenho dúvida disso. Mas é evidente que tem toda uma indústria por trás disso. Não tem mágica. Nós não estamos falando de pegar um litro de gasolina e produzir 200 bilhões de litros de vacina e jogar dentro de um recipiente. É uma coisa individual, com todas as condições de saúde, com todas as condições de que isso se torne uma realidade para que dê resultado. De repente, você vê, o próprio vírus, ele se transforma de tal maneira que uma vacina que foi feita há 4 meses atrás, já hoje está se estudando se ela pode atender a essa variação. Então, nós estamos vivendo no turbilhão, nós estamos vivendo
no meio da tempestade e consertando o navio com o mar revolto. Essa é a realidade. Que nós temos que ter absoluta consciência, e o ministro Paulo Guedes tem dito isso permanente, enquanto nós não tivermos vacina para toda a população, a economia não volta ao normal. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Agora o governo resolveu que vai vacinar todo o Amazonas, toda a cidade de Manaus, que representa 6 milhões de habitantes. O Brasil tem 220. Então, nós temos que ter as condições que são públicas hoje. Temos que nos manter com toda essa estrutura que a ciência diz que não conseguimos transmitir o vírus um para o outro para que possamos sobreviver. Mas, enquanto isso, de novo, aquilo que eu falei no início, nós temos que sobreviver como pessoa jurídica. Essa é a realidade. De que maneira? Em paz, com discussão clara, com todos atuando para o bem comum. Essa é a proposta, essa é a discussão da CACB, das associações comerciais do Brasil. Nós somos 2.300 associações comerciais no Brasil. Só em São Paulo, nós somos 420. Sim. Nós representamos 2.400.000 empresários brasileiros que estão trabalhando todos os dias, que produzem todos os dias. Nós temos uma atuação muito grande com o governo federal, com o governo dos estados, com os governos municipais. Estamos falando em São Paulo, estamos falando da atuação do presidente Kutait, junto ao governo do estado de São Paulo, junto à prefeitura de São Paulo, mas junto a todos os municípios, com os 400 presidentes das associações comerciais do estado. Da mesma maneira que nós fazemos no Brasil inteiro, em Minas Gerais, no Ceará, no Acre, em Rondônia, no Rio Grande do Sul, no Amazonas. Então, há toda essa estrutura organizada de voluntários, de empresários que estão há 220 anos defendendo a iniciativa privada brasileira. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Sim. Bom, eu quero agradecer a participação, então, de Jorge Pinheiro, que é presidente da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que trouxe para a gente aí um panorama geral do que acontece hoje no comércio e o impacto, né, de tudo isso para a economia do país. Queria agradecer a participação do senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, desejo um bom trabalho para vocês e que nós possamos rapidamente, primeiro, sobreviver e, segundo, sair e voltarmos à normalidade nesta pandemia. Eu confio, nós temos absoluta consciência de que os governos nossos, seja federal, estadual, municipal, eles estão realmente muito preocupados com isso e nós todos juntos vamos vencer essa pandemia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.